Saudamos todos os professores e alunos da Escola Sabatina que assistem o programa Descomplicando a Lição. Nós estamos começando o 9º episódio do segundo trimestre de 2025, onde nós estamos estudando sobre símbolos, alusões, figuras. É a profecia sendo desdobrada na nossa frente. Portanto, vamos, nessa semana, estudar a lição número 9, que vem com o título Nos Salmos. É a segunda parte, porque já na lição anterior nós estudamos sobre como os salmos estão ligados à escatologia. E nesta semana nós vamos ver ainda mais, com mais profundidade, com mais acertos, como a escatologia está ligada aos salmos. É uma lição importante, é uma sequência de lições, desde a primeira até agora, mostrando como a Bíblia vai nos dando noções claras, do aviso de Deus, de como ele age, de como ele administra, como ele está cuidando dessa questão do pecado. E agora nós vamos ver nos Salmos coisas que estão analisadas a partir da visão do salmista sobre os acontecimentos que estão no futuro. Vamos então olhar essa lição, começando pela figura que está aqui diante de nós. Sempre o ilustrador está tentando nos mostrar, comparando as duas realidades, o mundo com Deus e o mundo sem Deus, O mundo sem Deus é sempre um mundo escuro, difícil, cheio de problemas, conforme nós já vimos nas lições anteriores. E agora nós vamos ver como podemos ter luz sobre o futuro. Apesar da escuridão do mundo, dos problemas, o povo de Deus que olha e ouve a palavra de Deus, olha para ela como sendo luz para o seu caminho, de fato vai encontrar possibilidade e capacidade de estar num mundo muito confuso, muito escuro, muito cheio de problemas. O verso para memorizar dessa semana diz: louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Isso é o Salmo 67, que é um dos salmos que nós vamos estudar nessa semana. Então, a questão que está aqui é a seguinte: o mundo é escuro, cheio de problemas, há desbalanço, há desequilíbrio, há insegurança, mas Deus é o nosso refúgio e a palavra de Deus é a nossa lâmpada. E essa é a questão que está por trás do que nós estamos estudando através dos salmos, os momentos escatológicos que estão à frente. Ou seja, nós vamos encontrar ainda mais confusão, ainda mais desequilíbrio, ainda mais instabilidade, mas Deus é o nosso refúgio. Então vamos à premissa dessa semana, que é o nosso ponto de partida para nós entendermos o que o autor da lição quer, que nós raciocinemos com os salmos que serão analisados por ele nessa semana. Seu olhar profético abrange a experiência de seus servos através de todos os séculos, até que ele venha pela segunda vez. Mostra a seus seguidores o conflito que hão de encontrar, revela o caráter e o plano da batalha. Desenrola perante eles os perigos que terão a enfrentar, a abnegação que lhes será necessária. Deseja que calculem o custo, a fim de não serem
tomados de surpresa pelo inimigo. Isso é um trecho do livro Desejar de Todas as Nações, a página 244. Ou seja, o que o Espírito de Profecia mostra é que a Bíblia nos assinala que nós teremos tempos difíceis. Aliás, Jesus disse isso para a gente com toda clareza: vocês terão tribulações, mas ele diz, tem de bom ânimo. E a questão que está aqui mostrada no Espírito de Profecia é que Deus não só mostra os problemas, mas ele também avisa que providências precisam ser tomadas. O texto é muito claro em dizer que ele vai mostrar os desdobramentos, ele vai mostrar o caminho, ele vai nos orientar, e essa questão é que está nos salmos que nós vamos ver daqui para frente. Os 4 salmos que estão sendo analisados essa semana são lições de como devo me organizar mentalmente, como eu devo responder do ponto de vista de comportamento diante dos problemas que já estamos vivenciando, mas que ainda virão em eras que estão à frente. Vamos então à lógica do estudo, para nós entendermos qual é o caminho lógico que temos que percorrer para entender as mensagens que o autor da lição, através de 4 dos salmos, vai nos mostrar. Então, os salmos revelam as fases do juízo, do livramento e da restauração universal. Eu confesso a vocês que o autor dessas lições está trazendo para nós uma visão absolutamente nova. Não é que isso não estivesse liberado para nós entendermos, mas Deus toma a mente do pastor que fez a lição desse trimestre, esclarece a mente desse homem para que nós tenhamos uma visão ainda mais ampla de toda a natureza do conflito e como Deus lida com ela, com ele, com o conflito. Então, nós vamos ver no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio. Vamos entender isso, como é que ele pode ser o nosso refúgio. No Salmo 47, vamos ver que não é só o nosso refúgio, ele também é o governador, ele é o rei. Portanto, nós podemos confiar nele, nos aspectos da justiça, toda a instabilidade que pode surgir por causa dos problemas que virão. Se Deus é o nosso rei, nós podemos estar seguros, porque ele vai agir com justiça em relação a todos os problemas. E o Salmo 75, Deus é o nosso juiz. Ou seja, se toda a humanidade está sendo colocada frente a frente a um juízo, se nós conhecemos Deus como nosso refúgio, como nosso rei, é claro que se ele é o nosso juiz e nós estamos agindo de acordo com a expectativa desse governo, é claro que o juízo para nós é uma coisa boa. Vai reivindicar a nossa liberdade total e a nossa final possibilidade de estar para sempre num local muito diferente desse que nós estamos acostumados, onde a instabilidade é a nossa constante. E por conta disso nós adoecemos e mesmo morremos, porque a instabilidade é o que nos tira a saúde e nos tira a vida. E por fim, no Salmo 67, Deus é a nossa bênção. São 4 ideias sobre Deus e sobre a escatologia que são muito importantes para nós. Vamos começar a abrir, então, lembrando aos professores que o auxiliar é uma ferramenta importante. Quero aproveitar aqui para agradecer, antes de nós abrirmos a lição e o assunto que está aí, que é um assunto vibrante. Quero agradecer a todos os professores da Escola Sabatina e os alunos que interagem conosco através do chat do programa. Há ali
abaixo do vídeo, um local onde os irmãos podem colocar suas observações, e nós temos muito prazer em ler e responder, na medida do possível, todas as interações que ocorrem ali. E eu quero agradecer aos irmãos do Brasil que estão mandando suas observações, incentivando o programa, e também aos membros da igreja fora do Brasil, que sempre estão se comunicando conosco, principalmente irmãos de língua portuguesa, mas tive a grata surpresa de ter um membro da igreja da Namíbia, um país que fica ao sul de Angola, na África, que se comunicou conosco agradecendo pelas lições. Nós também recebemos informações de irmãos de igrejas lusofônicas na Europa, como, por exemplo, em Genebra, na Suíça. Todas essas interações são muito importantes para nós entendermos como esse programa está ajudando pessoas através da igreja em qualquer lugar onde esse programa pode ser assistido. E é importante que essas interações, através do chat, venham, porque a plataforma entenderá que esse programa não é só importante para brasileiros, mas também para pessoas fora do Brasil. Muito obrigado por interagirem conosco. Agora vamos à lição. O Salmo 46 é o primeiro salmo que o autor, nessa semana, analisa, e o assunto é que Deus é o nosso refúgio. Lembra da figura inicial? A igreja iluminada pela palavra de Deus e ela própria sendo um farol para o mundo que é escuro? É nesse sentido que o salmo precisa ser lido. O Salmo 46 é parte, desse conjunto de salmos que é acompanhado aqui do 47, do 75 e do 67, que compartilham uma fonte, aliás, uma forte carga escatológica e messiânica. Ou seja, esses 4 salmos têm uma forte carga de informações sobre escatologia. O que é a escatologia? São informações para o tempo do fim. E uma carga messiânica, ou seja, falando sobre o governo messiânico que virá. E que virá na sua plenitude no final dos tempos, mas ele já está em vigência atualmente. Então, são temas que dialogam profundamente com o livro do Apocalipse, especialmente nas áreas do juízo das nações, reinado universal de Deus, livramento dos justos e adoração global a Deus como soberano. Então nós vamos ver em cada salmo quais são as ligações que o assunto tratado nos salmos tem com o livro do Apocalipse. É importante notar que nem todos nós que estamos estudando a Bíblia vemos essas ligações. Então Deus providenciou, através do autor da lição desse trimestre, que nós pudéssemos ver essas ligações todas, porque a Bíblia é um livro só, trata de um assunto só, que é o plano da salvação e como Deus fará o retorno de tudo isso à origem que está no livro de Gênesis. Portanto, nós temos na Bíblia, no Gênesis, a informação de como tudo começou, e como o pecado fez o estrago que fez. E no livro de Apocalipse nós temos o quê? O livro de Gênesis invertido. Como Deus tratará o problema do pecado e como ele consumará todo o projeto que ele tem sobre a salvação e como ele lidará no final com todo esse problema, terminando de uma vez por todas a insegurança que o pecado trouxe e que nos afeta profundamente. Então, há uma lógica que nós precisamos entender ao ver esses 4 salmos. As batalhas
no grande conflito estão descritas nos Salmos. Eu, pessoalmente, não tinha ainda uma visão muito apurada disso, de como essas batalhas estão no livro de Salmo. Então, nessa semana, nós podemos ir na lição passada já, né? Na lição da semana passada, nós já tivemos uma ideia de como o Salmo retrata, ele traz as batalhas que estarão no futuro, ou seja, a mensagem do presente, na verdade, é vista pela história que já passou. Ou seja, a mensagem do presente, na verdade, é a mensagem do passado. Então, nós vamos ver as batalhas, nós vamos ver se sabemos das perseguições que virão, podemos aprender que nos Salmos, com as experiências vividas pelo salmista. Então, tudo está no passado, né? Eu quero reforçar isso aqui. Olhar esses livros entre Gênesis e Apocalipse, nós temos a história de toda a experiência humana em relação ao chamado de Deus, em relação ao comportamento, em relação ao mundo. Então, os Salmos abordam as batalhas entre o bem e o mal, explorando quase todas as emoções humanas, do desânimo à euforia. Esse é o pano de fundo que nós precisamos ter em mente ao ler esses 4 salmos. Então, no Salmo 46, Deus é nosso refúgio, vamos ver uma relação desse salmo com os outros salmos. E talvez com outros salmos que não estão sendo estudados essa semana, mas que, se nós olharmos com carinho, com a ajuda, inclusive, de uma chave bíblica, nós vamos entender que há outras informações e outras ligações com outros salmos. Mas aqui eu tenho um resumo nessa tabela de como esses 4 salmos estão relacionados. O tema central do Salmo 46 é o refúgio no tempo da crise. A ligação profética é tempo de angústia e o fim do conflito, e a conexão com o Apocalipse. Esse salmo está conectado com Apocalipse 6, 7, 15 e 16. O Salmo 47, o tema central é Deus entronizado como Rei. A ligação profética é o reinado de Cristo sobre as nações. E está relacionado com capítulos 11 e 19 de Apocalipse. O Salmo 75, julgamento dos ímpios, é o tema central. E a ligação profética é a ira de Deus e a exaltação dos santos. Ou seja, como Deus irá punir os ímpios, irá exaltar os santos. E a ligação com Apocalipse são os capítulos 14, 16 e 20. E o Salmo 67, que é a adoração universal, tem uma ligação profética, porque o Evangelho eterno levará a humanidade a um louvor final. Aliás, o livro O Grande Conflito termina dizendo todos, salvos e não salvos, até mesmo Satanás irá reconhecer que Deus é amor e que ele é justo. Então, há uma ligação do Salmo 67 com o capítulo 7, 14 e 21 de Apocalipse. Vejam bem, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o tema do Salmo 46. E as ideias-chave desse salmo são as seguintes: agitação da natureza e das nações, ou seja, crises, crises finais. A cidade de Deus protegida, que é o contraste, nós já temos estudado isso aqui, né? Lições passadas desse trimestre mostram a agitação das cidades, o que eram as cidades, né? Que eram monumentos construídos pelo homem para ressaltar a sua independência de Deus, mas esses monumentos não trazem equilíbrio, não trazem paz, só trazem ansiedade, só trazem estresse.
E Deus, então, providencia um contraste a tudo isso, que é a cidade de Deus. A Nova Jerusalém é muito diferente das cidades que nós conhecemos neste mundo, não é verdade? E o Salmo está mostrando isso, não é? O que é a Nova Jerusalém? O povo fiel sob proteção divina, ou seja, equilíbrio, homeostase, não ansiedade, né? Paz. E, por fim, Deus intervém e traz a paz. Isso quer dizer, o fim do conflito global. Essas são as ideias-chave do Salmo 46, onde Deus é o nosso refúgio. E a conexão deste Salmo 46, como nós vimos aqui no quadro, se dá principalmente em Apocalipse 7, com o selamento dos servos de Deus antes das pragas, e o capítulo 16 do Apocalipse, que mostra os desastres globais, que são, na verdade, os juízos de Deus, mas o povo de Deus encontra em Deus um refúgio nesse momento difícil. Muito bem. Então, qual é a lógica que nós precisamos perseguir para entender o Salmo 46? A lógica principal é essa aqui: mensagens de esperança em meio à crise. Então vamos lá. As imagens aqui são de catástrofe cósmica, montes se movendo, mares rugindo, que são símbolos de desestabilização total. Nós estamos estudando sobre símbolos, né? Sobre analogias, sobre imagens, não é? Como a Bíblia lida com esses símbolos, mostrando o ambiente do grande conflito. Então, mesmo assim, diante da desestabilização total, o salmista diz: não temeremos. Não estão mencionadas coisas boas, mas há o contraste com coisas melhores. Professores, as coisas melhores estão no livro de Hebreus. Eu pus aqui do lado exatamente isso, para lembrar que, se nós quisermos entender quais são as melhores coisas, devemos buscar no livro de Hebreus. Lá estão todas as boas coisas. Paulo mencionando o contraste entre o mundo e o reino de Deus. Então, este contraste do mundo rebelado com as promessas de coisas melhores estão nas mensagens de esperança no meio dessa crise toda apresentada no Salmo 46. Então, a esperança aqui é que a fidelidade de Deus é mais firme que a própria terra. Vejam bem essa informação aqui, que está inclusive destacada aqui. O que treme não é o reino de Deus. Ok? Então, em meio às catástrofes finais e às pragas, convulsões sociais descritas em Apocalipse 16, quando haverá agonia espiritual e emocional, o salmista aconselha a confiar completamente em Deus. Esta é a lógica que está no Salmo 46. Então, aqui há um resumo da esperança desse Salmo 46. Terra é a natureza em colapso. Qual é a reação humana em função dessa situação? Medo e desespero. Qual é a resposta do Salmo? Salmo 46. Não temeremos. A segunda situação aqui é guerra e nações em tumulto. A reação humana natural é insegurança. E qual é a resposta do Salmo? Deus está no nosso meio. Ele é o nosso refúgio. A terceira situação é incerteza em relação ao futuro. Qual é a reação humana natural? Ansiedade. E qual é a resposta do Salmo? Aquietai-vos, eu sou Deus. Um quadro de absoluta tranquilidade, é ou não é? Nós precisamos entender isso, nós precisamos conhecer Deus. Porque não é possível se assenhorar dessa situação de resposta, segundo o Salmo, sem conhecimento sobre quem é Deus.
sem conhecê-lo, ele não pode se transformar no nosso refúgio. Nós precisamos entendê-lo. Muito bem. O segundo salmo que é tratado nessa semana é o Salmo 47. Deus é o nosso rei. No primeiro salmo, que é o 46, ele era o nosso refúgio. Agora ele é o nosso rei. E isso nos dá uma confiança enorme, porque tudo está debaixo dos seus pés, ou seja, o comando de Deus é total sobre tudo. O rei que reinará sobre as nações. Na verdade, nós temos a ideia de que os homens é que comandam as coisas, né? Agora mesmo tivemos eleições nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e interessa para o resto do mundo o que acontece ali. Tivemos lá a eleição do novo presidente, e o mundo começa, por um lado, a suspirar aliviado, por outros lados nem tanto. E agora, essa semana que passou, tivemos a eleição de um novo Papa. Tudo isso mexe com a nossa segurança. E nós costumamos olhar esses homens como sendo capazes ou de nos trazer bem-estar ou de nos trazer preocupação. Mas o que o Salmo está dizendo é que sobre esses governantes terrestres está Deus, que é o rei que reinará sobre todas as nações. O Salmo 47 antecipa o momento em que Deus será reconhecido como rei sobre todas as nações. Isso é uma profecia que está caracterizada em Zacarias 14, em sua intervenção derrotando os inimigos. Eu fui lá no Zacarias 14 tentar entender melhor isso. E Zacarias está dizendo que vai haver uma intervenção segura e que Deus estará cuidando de toda a população humana. Mas como há a liberdade individual, alguns aceitarão as ordens de Deus, outros não aceitarão. Mas que Deus estará sobre todos, estará. Isto é o que diz a profecia de Zacarias. E o Salmo 47 é uma celebração antecipada da realeza messiânica que será visível no final. Então, Deus é o rei de toda a terra. E o Salmo 47 informa que, por causa de nós entendermos essa situação, nós devemos cantar louvores com inteligência. Geralmente, na língua portuguesa, quando se fala de louvor, vem na cabeça da gente o canto. Mas o canto não é a única forma de louvor. Aliás, eu diria que é uma forma de louvor que não expressa louvor na sua totalidade, no senso lato do que significa louvor. O cântico expressa o louvor mais no senso estrito. No senso lato, nós temos ideias-chave sobre o que é o louvor. Deus é entronizado como o Rei do Universo. Trombeta e aclamações, que significam o retorno glorioso de Cristo. Então, os povos se reúnem em adoração. E a palavra adoração aqui está ligada ao verbo hebraico avodá, que quer dizer serviço. Adorar quer dizer servir. E os povos, então, servirão a Deus e, portanto, adorarão a Deus. Essas ideias estão em conexão com o Apocalipse. O Apocalipse, capítulo 11, no verso 15, diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. E Apocalipse 19, 6 a 16, diz que Jesus, como o Rei dos Reis, está cavalgando em glória. Ou seja, glória aqui
não é só o resplendor. Nós já vimos isso aqui em lições anteriores. Glória é o caráter de Deus em todas as coisas, inclusive na humanidade. Então, nós temos no Salmo 47 uma antecipação, conforme está sendo dito aqui, do que será a glória, a realeza messiânica que está no futuro. Jesus já é o rei, ele já integrou a terra, vou usar aqui uma expressão, o continente celeste. Ele já é o nosso rei. Mas ainda a humanidade, por causa da liberdade que tem, nem toda a humanidade serve a Deus, mas ele é o rei. E vai conduzir as coisas para que todos se coloquem sob seu regime, todos sob seu cetro. Então, qual é o nosso lugar no reino de Deus, segundo o Salmo 47? Aqui a lição começa a especificar a resposta daqueles que consideram Deus não só como seu governante, mas como seu Deus, como a pessoa que rege a sua vida. Então, no caso aqui, a lição vai afunilando para a experiência do povo de Deus atual, os adventistas de 2025. Qual é nosso lugar? O Salmo distingue o povo de Deus, que é o Israel atual, do restante das nações. Como assim? Não porque nós sejamos melhores, mas porque nós somos escolhidos para representar Deus. Então, lembrem que nós, os adventistas atuais, eles são responsáveis pela proclamação da mensagem que está em Apocalipse 14. Lembram as 3 mensagens angélicas? Temam a Deus é a primeira, não é? Caiu Babilônia, ou seja, todo o sistema montado pelo homem ruiu. Ou seja, há uma convocação para que olhem para Deus. E a terceira mensagem é: saiam dela, saiam de Babilônia e não recebam o sistema ou o selo que Babilônia oferece, que é autossuficiência, não dependência de Deus. Inclusive na guarda do dia, que é o selo. Então, nós adventistas fomos escolhidos para representar Deus. E o nosso lugar, portanto, é o povo do pacto. Porque lembrem, professores, desde que Adão pecou, o pacto foi feito com a serpente, lá no Éden, lembram? Mas Deus vem trazendo ao longo das eras um povo que fez um pacto com ele. E no século atual, esse pacto está com os adventistas. Nós somos o povo do pacto. E nessa condição, aqueles a quem Deus confiou a revelação da sua vontade farão isso, conforme nós já vimos em lições passadas, Apocalipse capítulo 18, o 4º anjo que inundará a terra com a glória de Deus. Muito bem. Então aqui temos um resumo do lugar do povo de Deus, segundo o Salmo 47. É o povo eleito, ele representa o caráter de Deus perante a terra. O fundamento dessa representação está no verso 4 do Salmo 47. Somos herdeiros do reino, portanto, recebemos a herança prometida. E o fundamento está no verso 4, mas também em Gálatas, capítulo 3, o verso 29. Alguém me perguntou, através do chat, se eu poderia sempre ir colocando as evidências bíblicas das afirmações que estão sendo feitas. E eu estou aqui fazendo isso. Preparei vários slides com tabelas mostrando a ligação do que está sendo ministrado com os textos bíblicos. E aqui é uma dessas tabelas. Então, líderes espirituais e adoração final. Nossa tarefa aqui é
fazer com que as nações se unam a nós em louvor, ou seja, submetidos a Deus, servindo a Deus. E é o verso 9 que é o fundamento bíblico neste Salmo 47. Muito bem. E qual é a lógica do Salmo 47? O Salmo 47 nos lembra que não somos espectadores do reino de Deus, mas participantes. Professores, isso aqui é uma coisa muito importante. Muitos de nós na igreja assumimos o papel simples de espectadores. Mas o convite que há no Salmo 47 é que nós deixemos essa condição de espectadores e passemos à condição de protagonistas, de participantes ativos. Portanto, nós somos representantes do Rei, vivendo com integridade e proclamando a sua justiça. Nós somos intercessores diante das nações e também pelas nações, para que todos conheçam e adorem o verdadeiro Rei. Somos herdeiros de promessas eternas, vivendo já como cidadãos do céu. Muito importante isso aqui, professores. Volto aqui a falar diretamente com vocês, porque isso aqui precisa ser ressaltado. Qual é o nosso papel? Num resumo aqui, nessa terceira informação aqui, nós somos herdeiros das promessas eternas. E por conta disso, professores, a sua classe, a sua unidade, precisa aprender a viver em harmonia com essa herança, já como cidadãos do reino dos céus. Essa é a questão que está aqui. E por conta disso, nós vamos poder cantar louvores com inteligência, porque Deus é o Rei de toda a terra. Meus caros, não é um louvor irracional. Lembrem que a palavra louvor aqui está ligada ao verbo hebraico, que é serviço. Então não é um louvor irracional, mas um louvor inteligente, que reconhece a justiça e a soberania de Deus. Inteligência reforça que Deus reina agora. E o louvor é uma resposta consciente ao governo divino. Vejam bem, não é o canto. O canto faz parte disso, mas é muito além do canto. É o reconhecimento de que Deus é o soberano, portanto eu vou agir de acordo com as expectativas desse governo, vou agir em atendimento às demandas desse governo, portanto vou servir. Ficou claro isso? Isto é o louvor, louvor inteligente. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o seu santo trono. Essa é a afirmação central do Salmo. O reinado de Deus não é local ou simbólico, mas cósmico e real. É um anúncio escatológico. Deus assume publicamente o governo do mundo. Tema também central em Apocalipse capítulo 11. Então, esse assunto tem uma conexão com Isaías capítulo 2, dos versos 2 a 4. E também com Apocalipse 21, 24. Nesses dois textos, o de Isaías e de Apocalipse, a ideia é as nações andando na luz de Deus. E quem é o povo do pacto que vai convidar as nações para andarem na luz de Deus? Não seremos nós, o povo de Deus atual? Então aqui tem um resumo lógico do Salmo. A conversão universal, a ideia-chave é todos os povos serão chamados a adorar, o que vai significar que Deus é o Rei de todos. Uma ação redentora de Deus, a ideia-chave é que Deus age a favor de seu povo, e o significado é escolha com propósito. Ou seja, eu escolho um lado com propósito. O lado de Deus com o propósito de adorá-lo, no sentido de prestar serviço a ele.
A entrega do trono do rei é a etapa. A ideia-chave é Deus é entronizado com júbilo, e o significado é a vitória real. O quarto assunto, louvor consciente, que é esse louvor inteligente que nós falamos ali anteriormente. A ideia-chave é cântico com entendimento, reconhecimento do reinado. Isso quer dizer, no particular, que quando eu vou à igreja, ergo a minha voz em cântico, junto com o louvor coletivo ali no sábado, por exemplo, eu estou fazendo isso porque eu me coloquei durante a semana como um servo de Deus, eu operei no mundo como um servo de Deus e, portanto, eu reconheço o governo de Deus e estou trabalhando para que outros também reconheçam e, por conta disso, o meu louvor, o meu canto será um canto inteligente. Então, Deus governa de seu trono, a ideia-chave é um reinado presente, Deus reina, é o significado. E, por fim, unificação das nações. A ideia-chave é povos se reúnem ao povo da aliança, que esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo agora como igreja, não é isso? Pregando para o mundo. Então, o resultado vai ser adoração universal. Quero que venham comigo na leitura do que está aqui abaixo dessa tabela. Nós, na oração do Pai Nosso, começamos a oração dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso significa? É uma oração para que o reino do mal termine na terra, o pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha a estabelecer. Então, na terra como no céu, se cumprirá todo o desejo, todo o desejo da sua bondade. Isso está em 2 Tessalonicenses 1:11. Isso aqui é um trecho do livro Maior Discurso de Cristo, a página 110. Eu não tinha percebido, eu pessoalmente, que ao fazer essa oração, começando com esta afirmação de que seja feita a vontade de Deus na terra como no céu, estava significando, do ponto de vista escatológico, um desejo de que o reino de Deus se estabeleça para sempre e que o mal não mais prevaleça. Eu não sei se essa ideia estava conosco todos quando oramos o Pai Nosso, mas trago aqui para mostrar como as coisas que nós usamos não são bobas, né? Elas têm um significado e um significado profundo que às vezes nós não nos damos conta. Então, meus caros, o terceiro salmo que nós estamos estudando nessa semana é o Salmo 75. Deus é o nosso juiz. Se Ele é o nosso refúgio, se Ele é o nosso governo, Ele poderá ser o nosso juiz. E o que está sendo mostrado nesse salmo é que há na mão do Senhor um cálice e que aqueles que não optaram pelo governo de Deus beberão desse cálice, que são os ímpios. Então, as ideias-chave do Salmo 75 são: Deus executa o juízo no tempo certo. É o verso 2. O cálice representa a ira de Deus contra os ímpios, que é o verso 8. E o justo é exaltado, o ímpio é abatido, que são os versos 7 e 10. Então, essas ideias são ideias-chave, tem uma conexão com o Apocalipse. Apocalipse 14, de 9 a 10, o cálice da ira para os que seguem a besta. Os irmãos já leram isso muitas vezes, né? Apocalipse 14 é um trecho muito lido, não é? Há também uma ligação com Apocalipse 16, são 7 taças com a ira divina. E também há uma ligação com Apocalipse 20, verso 4. Os justos reinam após o juízo. Essa é a conexão entre o Salmo 75 e o Apocalipse.
Agora vamos ver que o Salmo 75 é um texto fortemente centrado no juízo divino e revela questões-chave que estarão em jogo quando Deus se levantar como juiz da terra. Ele revela não apenas que haverá um juízo, Salmo 75, mas quais aspectos Deus considerará e qual a natureza desse juízo. Vejam que coisa importante, né? A premissa que nós lemos, o Espírito de Profecia está dizendo, Deus não fará nada sem que nós tenhamos as ideias do que acontecerá e as consequências das nossas escolhas, né, ficarão claras para nós. E o Salmo 75 está mostrando isso. Ele revela não apenas o que haverá, mas que aspectos Deus considerará. Portanto, nós poderemos assumir um comportamento inteligente por causa da revelação que há aqui nesse Salmo. Então, há questões centrais em jogo no juízo, segundo o Salmo 75. Primeira delas, quem governa e tem de fato autoridade legítima sobre a terra? Porque há muita gente reivindicando isso. Não só os homens, mas especialmente Lúcifer, reivindicando o governo da terra. A segunda questão é de quem é o trono, não é? Se o Salmo, no verso 7, o Salmo 75, no verso 7, está dizendo que Deus é o juiz, e que nessa posição ele abate a uns e exalta a outros, a pergunta que agora tem, né, persistência é de quem é o trono. A quem Deus exaltará e a quem ele abaterá. O Salmo confronta o orgulho dos homens e líderes que se exaltam, dizendo que Deus é quem tem autoridade real. Então, todos esses governos que estão aí achando que são os donos do mundo, na verdade estão sob, né, a tutela de Deus. Então, o juízo revela quem realmente reina com justiça, desmascarando pretensões humanas. Agora mesmo tivemos aí a eleição de um Papa novo, e o discurso dele foi exatamente isso. Ele veio para trazer mais justiça social, que a preocupação, etc. Mas o Salmo está dizendo que é Deus quem exalta e é Ele quem promove tudo isso, é Ele que realmente reina, e o reino de Deus é um reino de justiça. E no final, quando a terra estiver renovada, a Bíblia diz que nela habitará a justiça. Então vejam bem, quem será exaltado e quem será abatido? Agora, o autor da lição começa a mostrar não só autoridades políticas, mas pessoas comuns, incluindo pessoas na igreja adventista. Essa pergunta aqui é uma pergunta que vai afunilando para isto. Não levanteis a vossa fronte altiva, pois Deus é o juiz. Que questão está em jogo? O que determina a exaltação ou a queda? Não é o poder, não é a riqueza ou a influência que decide o destino eterno, mas o caráter. Vejam bem, aqui nós estamos lidando com o sensu lato, o que é amplo, e o sensu estrito, o que é mais pessoal. Tanto governos como pessoas. Que governos serão exaltados e que pessoas serão exaltadas? Não é o poder, não é a riqueza, não é a influência, mas o caráter. O juízo revelará a verdadeira grandeza. Qual é a verdadeira grandeza? Os humildes e justos serão exaltados, os arrogantes abatidos. Isso vale tanto para o olhar geral dos governos todos das nações, como também
para as pessoas em cada local, em cada situação, inclusive dentro da igreja. Muito bem. O Salmo 75 registra que há um cálice de juízo. Na mão do Senhor há um cálice. Os ímpios sorverão esse cálice até o fim. Qual é a questão que está em jogo aqui? Quem suportará a ira divina? O cálice representa a justiça de Deus aplicada sem mistura de misericórdia, que é Apocalipse 14, verso 10. Todos nós conhecemos essa passagem. Os que rejeitam o arrependimento beberão do cálice até a última gota. Então, com esta informação, nós poderemos entender que tipo de força será reconhecida por Deus. Exaltarei as forças dos justos. Ou seja, não é, conforme nós vimos na tela anterior, poder, prestígio, força. É caráter. E aqui a questão é, no verso 10 do Salmo 75, Deus diz que vai exaltar a força do justo. Toda a questão com o reino de Deus, irmãos, é justiça. Nós temos que aprender a usar esse valor, a justiça, porque isso é o que começa todo o diálogo com Deus. Está lá em Miqueias, capítulo 8, verso 6, a ti é mostrado ao homem o que é bom. Começa com justiça. Então, questão em jogo. Qual força importa? A física, a militar, a política ou a força espiritual? Então a resposta, Deus exaltará a força moral, falando aqui de caráter, de escolhas, de posicionamentos. Ele exaltará a força moral e espiritual. Aqui está relacionado à escolha e também ao raciocínio. E envolverá quem? Justos. Ou seja, aqueles que permanecem fiéis em meio à injustiça. Então, qual é a questão que está em jogo? Qual força importa? E qual é a força que importa? A justiça. E quem vai ser exaltado? Todos os que, mesmo em meio a uma pressão injusta, conseguem se manter justos. Muito bem. E aqui está um resumo das questões que estão em jogo, no Salmo 75. Qual é a questão aqui? Autoridade verdadeira. O que está em julgamento? Quem tem o direito de reinar? Orgulho versus humildade. O que está em julgamento? O coração e a atitude. Fé no tempo de Deus. O que está em julgamento? Confiança ou impaciência. Rejeição, aceitação da graça. O que está em julgamento? Responsabilidade pessoal diante da misericórdia. Caráter justo. O que está em julgamento? O que Deus valoriza como força verdadeira. Com esse resumo, podemos ver o que o Espírito de Profecia nos diz sobre o que está sendo analisado nesse salmo. Ora, se vem uma sentença sobre os ímpios, para a igreja de Deus, cabe adverti-los, avisá-los. Então, o trecho aqui está dizendo o seguinte: o desígnio de Deus para seu povo hoje é o mesmo que tinha para Israel quando os tirou do Egito. Contemplando a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor de Deus, e o seu caráter, o que Deus esperava? E quando a lei divina for assim exemplificada na vida, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus sobre todos os outros povos do mundo. Ou seja, esse trecho aqui está mostrando claramente
que os que servem a Deus e que praticam a justiça serão os exaltados. E é isso que a igreja precisa entender, que nós vamos num caminho em que a injustiça será cada vez mais pressionada, porque o inimigo vai agir tentando implantar o sistema que ele trouxe. Qual é o sistema que ele trouxe? Nós já vimos isso aqui muitas vezes. Durante todo o tempo que nós estamos aqui conversando, esse assunto sempre vem, não é? O mundo do inimigo, o ambiente do governo do inimigo é um ambiente de competição. As pessoas suplantam umas às outras. O ambiente do reino de Deus é um ambiente de cooperação. As pessoas ajudam-se mutuamente. E isto pressupõe justiça. Eu ajudo uma pessoa quando eu vejo que é justo que ela tenha o que ela necessita. A justiça é a palavra número 1 no ambiente divino. E a igreja está sendo chamada para que traga à luz esse comportamento de ser justo, de o mundo verificar isto. É importante isso, porque daqui para frente nós vamos ter cada vez mais a imposição do sistema do inimigo. E nós estamos assistindo isso, os nossos olhos estão vendo isso, exatamente isso. O mundo está dessa forma. Cada vez mais injustiça, não há segurança, não há nada que nos apoie. Não é verdade? Nós vivemos a cada segundo na expectativa do que vem aí de ruim. Muito adverso ao que Deus está prometendo através dos salmos. Ele é o nosso refúgio, não é? Ele é o governante que opera no sistema da justiça e agora ele é o juiz. Salmo 75. E o último salmo é o Salmo 67, que diz que por causa do entendimento de quem é Deus, ele passa a ser a nossa bênção. E para que se conheça a tua salvação. O Salmo 67 mostra que as nações devem louvar a Deus, por entenderem que ele é a bênção das nações. Os temas principais que estão nesse salmo é o clamor por bênção e luz divina. Conversão das nações à justiça de Deus. Novamente a justiça aqui vindo com toda a força, né? E todas as nações o louvarão. Esses temas principais têm uma conexão com Apocalipse também. Apocalipse 14, 6 e 7, o Evangelho eterno é proclamado a toda a nação. Qual é o Evangelho eterno? Justiça, não é? Apocalipse 7, 9 a 10, multidão de todas as nações adorarão a Deus. Isso está previsto, que irá ter uma conversão em massa de pessoas. E o Apocalipse 21, 24 diz: as nações andarão na luz na Nova Jerusalém. Então, o Salmo 67 é um hino missionário e profético que revela o desejo de Deus de alcançar todas as nações com sua graça, justiça e salvação. Olha aqui o Evangelho eterno: graça, justiça e salvação. Ele antecipa, o Salmo 67, de forma poética, o papel do povo de Deus como canal de bênçãos para o mundo. E esse papel é plenamente retomado no livro de Apocalipse, especialmente no contexto dos últimos acontecimentos e da colheita final. Então, diante disto aqui, uma pergunta que surge imediatamente é: qual o papel do povo de Deus segundo o Salmo 67? Nós já vimos o papel do povo de Deus nos outros salmos. Agora, qual é o papel do povo de Deus de acordo com o Salmo 67? Receber a bênção de Deus, refletir o caráter de Deus, fazer conhecida a salvação entre as nações e conduzir o mundo à adoração universal. Esse é o papel da igreja. Então, aqui tem uma lógica, não é? Que é o movimento missionário. Tudo vem de Deus,
que dá para a igreja, para o seu povo, e o povo dá para o mundo. Essa é a lógica. Então, no Apocalipse, essa missão atinge seu clímax e o povo de Deus se torna um instrumento final de Deus para anunciar a salvação e chamar a adoração verdadeira. Ou seja, é nossa tarefa, caros professores de escola sabatina, instruir nossa unidade sobre a missão que está sobre nós. Nós precisamos levar o mundo a entender que há uma adoração verdadeira e que eles precisam praticá-la. Porque em Apocalipse 14 está que o anjo voava pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. E o que é o evangelho eterno? Justiça, graça e salvação. Muito bem. Aqui está um resumo do Salmo 67. Tenha Deus misericórdia de nós. Isso aqui, esse resumo, ele está relacionado com o livro de Apocalipse. Quando o Salmo diz, no verso 1, que tenha Deus misericórdia de nós, Apocalipse 7,3 diz que nós somos selados pelo Espírito. É a resposta, né? Se o Salmo pede misericórdia, Deus responde no Apocalipse, vão ser selados. Então, qual é o papel do povo de Deus? Preparar um povo separado e purificado. O verso 2, para que se conheça a tua salvação. No Apocalipse, o evangelho eterno é pregado e o povo de Deus vai servir como reflexo do caráter de Deus, portanto, missionários globais. No versos 3 e 5, o Salmo diz que os povos todos louvarão a Deus. No Apocalipse 14, pede para que todos adorem o Criador. E o papel da igreja é chamar o mundo para essa adoração. O verso 4, julgará com retidão. Em Apocalipse 14, diz, sem culpa diante de Deus. Qual é o papel da igreja? Exemplo de justiça e fidelidade. Caros professores, esse quadro aqui, se o senhor puder imprimir e dar para os seus alunos, para eles levarem isso por escrito para o seu dia a dia, para o seu comportamento natural, vai ser excelente. Porque aqui está todo o resumo de como as demandas do Salmo, mais as demandas do Apocalipse, se refletem no papel da igreja hoje. Então, por fim, julgarás com retidão, sem culpa diante de Deus, exemplo de fidelidade e justiça. As nações temerão. Apocalipse 15, todas as nações virão e te adorarão. E o papel do povo de Deus é conduzir todas as nações para essa adoração. O Salmo 67 revela que o povo de Deus existe não apenas para ser abençoado, mas para levar a bênção ao mundo inteiro, culminando em adoração global ao Deus verdadeiro. Professores, essa é a missão que a sua unidade da Escola Sabatina precisa entender, através da leitura dessa lição dessa semana. Nós temos 4 salmos que vimos aí, mostrando Deus como o nosso refúgio, Deus como o rei sobre todas as nações, e ele como juiz, e, finalmente, Deus sendo louvado por todas as nações. Olha aqui, ele é uma bênção para nós, não é? Por causa de tudo isso que nós vimos através dos salmos. É uma bênção porque ele nos revela tudo isso, nos mostrando aspectos escatológicos, como nós podemos aproveitar toda essa informação e viver corretamente diante dele. Então, vamos ver a interligação dos temas diários com o auxiliar do professor. O tema de domingo, socorro bem presente nas tribulações, e de segunda, esperança em meio à turbulência, é o Salmo 46. Deus
é nosso refúgio. Na terça-feira, nós temos debaixo de seus pés. Salmo 47, Deus é o nosso rei. Na quarta-feira nós temos vinho e sangue. Salmo 67, Deus é a nossa bênção. E na quinta-feira, para que se conheça a tua salvação, Salmo 75, Deus é nosso juiz. Ok? Então vamos agora à aterrissagem, que é o resumo de toda a lição. Ou seja, se nós aprendemos alguma coisa, nós seremos capazes de, num parágrafo, resumir tudo aquilo que nós entendemos. Então aqui está um trecho do livro Lar Adventista, página 549. Companheiro peregrino, nós estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé ao bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Esse é o resumo. Ou seja, nós estamos no mundo, sabemos o que é o mundo, sabemos como as pessoas estão, sabemos que a maioria das pessoas não toma posição ao lado de Deus, mas há um povo que toma, e nós precisamos fazer parte desse povo que faz o pacto com Deus, o povo da aliança, não é? Nós precisamos ser esse povo. Se nós nos batizamos na igreja, se nós estamos como membros regulares, nós somos o povo do pacto. Então agora nós temos que viver de acordo com esse pacto. E nós temos que agora ajudar as pessoas e o mundo a entrar num pacto com Deus, porque vem um juízo. E conforme nós vimos na lição, é nossa obrigação como povo de Deus, por uma questão de justiça, de graça e de misericórdia, avisarmos quem ainda não foi avisado. É claro que não será 100% da humanidade que adotará o sistema de Deus, mas eles terão possibilidade, através da igreja, de tomar uma atitude. Muito bem, vamos então para o resumo da lição, né? Toda a lição está indo para um desfecho. Qual é o desfecho? Todas as nações, todos os povos irão louvar a Deus, né? E alegremente exultam as nações. Esse é o resumo da lição através do texto para memorizar. Então, lhes convido para a aplicação e vamos ler isso juntos. Muitos ainda não foram alcançados, embora as 3 mensagens angélicas tenham se espalhado pelo mundo. Como cumprir a tarefa que Cristo nos designou? Nós estamos agora mesmo, depois de termos ouvido a explanação da lição, já conscientes de o que fazer. A nossa missão é fazer com que as nações possam entender que Deus é o soberano e que elas precisam adorá-lo conforme a exigência do céu. Essa é a nossa missão como igreja. E para isso nós teremos que também estar conscientes qual é a adoração, não é? São 3 virtudes que nós precisamos obter. Eu já bati essa tecla aqui muitas vezes. Justiça, misericórdia e humildade. É isso que Deus exige. E o mundo precisa entender isso. Porque o mundo vive numa insegurança total por causa da ausência da justiça. E é nosso papel como igreja demonstrar que a justiça é importante, a misericórdia é importante, a humildade é importante. E vou lhes dizer um segredo, meus caros. Muitas doenças seriam evitadas se nós praticássemos essas 3 virtudes. Porque elas são, sem elas, a instabilidade campeia e elas são a segurança que o mundo necessita para ter mais saúde. É claro que, vivendo num ambiente completamente hostil a essas 3 virtudes, só mesmo a influência do céu para nos ajudar e para nos colocar essas virtudes
sendo usadas totalmente. Então, lhes convido para que nós oremos e peçamos a Deus que o milagre seja feito em nossas vidas e que nós possamos ser a igreja de Deus viva e enchendo o mundo com a glória de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós passamos agora por um estudo, a segunda parte que o autor traz sobre os Salmos e a relação escatológica que há entre a mensagem do Salmo e o comportamento que nós precisamos ter, sabendo que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso juiz e, portanto, nós devemos ter uma atitude de louvor por causa dessas características de um Deus tão incrível. Obrigado por essas informações e pedimos ao Santo Espírito que nos ajude a viver de acordo com a expectativa celeste. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Caros professores, estamos indo celeremente para o final do trimestre, não é verdade? A 9ª lição já foi. Vamos para a 10ª lição, uma lição completamente envolvente. Eu quero lhes convidar com muita ênfase que não percam o próximo episódio do Descomplicando a Lição. Nós traremos assuntos muito críticos e que, se nós soubermos lidar com eles, a nossa vida se transformará. Lembre, professor, que a sua missão é descomplicar. Então, até o próximo episódio, lhes espero lá.